Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Sergipe 2018. Vamos então à resolução de mais uma questão de acordo com o conteúdo do edital, é claro. Acompanha comigo. Identifique das alternativas abaixo a única que não assinala corretamente um acessório do sistema operacional Windows. Letra A, Cairo. Letra B, Paint. Letra C, bloco de notas. Letra D, WordPad. Bem, pessoal, nessa questão nós temos que verificar qual desses quatro da letra A, B, C e D, qual desses quatro não é considerado um acessório do Windows. Quer dizer, 3 deles são e um não é. Então vamos estudar comigo agora passo a passo. Pegando a letra A, o que é Cairo? Bem, Cairo, em relação aos conceitos de informática, sugere uma biblioteca utilizada por desenvolvedores de softwares, programadores, que utilizam o Cairo como uma interface de programação baseada em gráficos vetoriais. Quer dizer, o Cairo, então, é uma interface para permitir programação utilizando para isso gráficos vetoriais. Essa é a função do Cairo quando a gente pensa na informática. Mas observa, o Cairo é um recurso que não é considerado um acessório do Windows, porque ele não vem junto com o Windows. Então, quando a gente pensa no Cairo, a gente já tem que pensar nisso. Primeiro, ele não vem junto com o Windows, e até é interessante saber o porquê que ele não vem junto com o Windows, por que ele não é acessório do Windows. Porque o Cairo ele é baseado no conceito de software livre, e o Windows é baseado no conceito de software proprietário. Os recursos que estão incorporados no Windows basicamente são considerados software proprietário. E existem outros recursos que são chamados de software livre, que podem ser incorporados a vários sistemas operacionais, como por exemplo o Linux, que é baseado no conceito de software livre. Então o Cairo é sim uma biblioteca para programadores, desenvolvedores usarem uma interface gráfica de programação baseada em gráficos vetoriais, mas é muito importante saber que ele é baseado no conceito de software livre, diferente do Windows, que é software proprietário. Essa é a principal razão do porquê a gente poderia matar a charada de que ele não é um acessório do Windows. Então, de fato, a resposta aqui na questão tem que ser o Cairo, porque ele não é. Agora, observa aqui, e é importante que você faça, de repente, um print dessa tela, esse aqui são alguns acessórios do Windows, como o caso do bloco de notas, da calculadora, do executar, a ferramenta de captura, o famoso Windows Explorer, o Paint, o gravador de som, as notas autoadesivas, o WordPad, todos esses são exemplos de acessórios do Windows. Esses eu tenho que lembrar, ok? Então, de acordo com o que acabamos de ver, nessa lista dos acessórios tinha o Paint, que é um editor de desenhos ou editor de imagens, tinha o bloco de notas, que é o editor de textos, e tinha o WordPad também, que é um outro editor de textos mais elaborado, que também vem junto com o Windows. Portanto, esses três, Paint, bloco de notas e WordPad, percebe, ó, Paint, bloco de notas e o WordPad estão na lista dos acessórios do Windows, mas o Cairo não está. Até porque, como eu disse, ele é baseado em outro conceito diferente do Windows, que é software proprietário. O Cairo é software livre. Então, a resposta aqui, de fato, o Cairo, porque ele não é um acessório. Bem, pessoal, vamos aproveitar um pouquinho mais essa questão? Aproveitando um pouquinho mais essa questão, como eu disse, o bloco de notas é um editor de textos bem básico, bem simples, que não aceita diferenças de formatação no mesmo texto. Isso quer dizer que um texto no bloco de notas apresenta sempre a mesma formatação. Ele é um editor de textos. Aqui, por exemplo, se eu selecionar a palavra para e mudar o tamanho da fonte, todo o texto muda o tamanho da fonte, não só a palavra selecionada. Isso porque, como eu disse, ele é um editor de textos muito simples que não aceita diferenças de formatação. Esse é o bloco de notas, né? Quando nós salvamos no bloco de notas, ele salva com a extensão TXT, por exemplo, que significa texto, isso como padrão. Tem a calculadora, acessório do Windows. A calculadora é um acessório do Windows que tem vários modos de exibição. Tem a calculadora padrão, com as funções mais comuns. Tem a calculadora científica, com acréscimo das funções científicas. Tem a calculadora programador, muito útil para fazer conversões de bases numéricas, como decimal para binário, binário para octal, octal para binário e assim por diante. Temos a calculadora estatística. Então, quando a gente pensa nas calculadoras do Windows, nós temos 4 modos de exibição aqui: o padrão, científica, programador e a calculadora estatística. Também é acessório do Windows. Aqui eu estou passando uma listinha dos principais acessórios. Tem um outro acessório no Windows que é chamado de executar, que quando o usuário acessa o executar, o próprio Windows diz que eu posso digitar o nome de um programa, de uma pasta, de um documento ou de um recurso da internet e o Windows o abrirá para você.
que basicamente aqui é o que eu fiz. Digitei Notepad, que é o nome do arquivo executável do bloco de notas, e se eu confirmar agora, ele vai abrir esse programa chamado bloco de notas. Esse é o executar. Temos também a ferramenta de captura, que permite capturar áreas da tela e transformar em imagem. Por isso serve a ferramenta de captura, muito parecida com a ideia do print screen, só que a diferença é que a ferramenta de captura permite delimitar exatamente a área que eu desejo capturar. O gravador de som, esse é um recurso muito interessante porque o gravador de som ele permite gravar a entrada de áudio do computador, normalmente é o microfone, e transformar isso num arquivo de áudio. Normalmente a extensão que ele utiliza é a extensão Windows Media Audio, que é o WMA, isso nas versões mais atuais. Aí está o gravador de som, onde eu posso iniciar minha gravação e depois gravar isso na forma de um arquivo de áudio com a extensão WMA. Outro acessório são as notas autoadesivas, que parecem aqueles post-it, aí as notas autoadesivas aparecendo, parece aqueles post-it que a gente vai adesivando, e aí as notas autoadesivas são pequenas anotações que eu coloco na área de trabalho, muito parecida com a ideia do post-it. Tem o Paint, que como eu disse é um editor de desenho ou editor de imagem, que me permite realizar desenhos, tratar imagens, depois salvar como arquivos de imagem, então o Paint editor de desenho, editor de imagem. Temos também o prompt de comando, é um outro acessório. O prompt de comando é um acessório que permite o usuário aplicar comandos de texto para operar o computador, por isso chamado prompt de comando. Acessório para aplicar comandos de textos, comandos esses similares aos comandos do antigo sistema operacional MS-DOS. E aí podemos operar o computador através desses comandos de texto. O Windows Explorer, esse é o famoso gerenciador de arquivos e pastas do Windows. Aqui eu posso copiar arquivos, mover arquivos, criar pastas, deletar arquivos, renomear e assim por diante. Quer dizer, um verdadeiro gerenciador de arquivos e pastas dentro do Windows, o Windows Explorer. O WordPad, também solicitado na questão, é um editor de textos também, só que ele é mais elaborado que o bloco de notas porque o WordPad aceita diferenças de formatação no mesmo texto. Se eu pegar um texto, formatar com tamanho de fonte, como ali a palavra aula, só essa palavra selecionada aumentou o seu tamanho de fonte. Ele também aceita imagens, gráficos, desenhos, outros recursos além de só texto, como é o caso do bloco de notas. Então o WordPad é um editor de textos mais elaborado, que por padrão salva os seus arquivos na extensão .rtf. Bem, pessoal, esses são alguns acessórios importantes que nós temos que estudar e lembrar como sendo exemplos de acessórios do Windows. Agora, se a gente voltar lá na questãozinha de novo, estou voltando na questão para dizer qual era a resposta correta, bem, aí era facinho a questão, pedia entre esses qual não era acessório, resposta a letra A de América, o Cairo, certo? Se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal. Também não esquece de ativar o sininho ali para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!